Já que a mulher não dava brecha para ele chamar a sua atenção e demiti-la, ele resolveu trapacear. Rogério trocou algumas informações de um relatório que Jéssica havia feito. Infelizmente, o plano de Rogério havia dado certo e Jéssica acabou sendo desligada da empresa. Ela até tentou solicitar uma revisão de seu relatório, porém sem sucesso. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Jéssica é um exemplo de mulher. A sua motivação certamente deveria ser a motivação de todas as pessoas que passaram por situações iguais ou parecidas. A menina que sofreu preconceito racial durante quase toda a sua vida e suportou tudo sozinha. Jéssica vivia no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. O seu pai era gaúcho e era branco, mas a sua mãe era do Rio Grande do Norte e era negra. Juliana, a mãe da garota, tinha ido ao Rio Grande do Sul apenas para visitar o estado. Porém, ela acabou conhecendo Alexandre. Ambos começaram um relacionamento e se mudaram para outro estado depois que eles se casaram. E então, o casal teve a primeira e única filha, Jéssica. A menina desde sempre foi muito bem educada pelos seus pais, e não era à toa que por onde ela passava as pessoas diziam que ela era educada quando ela era bem pequena. No entanto, na escola, ela acabou sofrendo bullying desde cedo. Jéssica puxou a sua mãe. Ela era negra, e sem motivo nenhum, os demais alunos passaram a tirar sarro da cara dela. Tudo começou na pré-escola, quando dois garotos começaram a dar risada do penteado de Jéssica. Ela pediu para eles pararem, mas depois que eles começaram a dar apelidos de baixo calão para ela, tudo piorou. Os demais alunos começaram a dar risada e tirar sarro da pequena, que apenas chorava quando acontecia. A sua professora, quando via, imediatamente repreendia e punia os responsáveis. Já houve casos no qual os pais dos alunos haviam sido convocados à escola, e só assim Jéssica pôde ficar em paz. Pelo menos até terminar a pré-escola, pois no primário ela estava sofrendo com o mesmo problema. Infelizmente, os pais da maioria dos alunos que tinham esse comportamento acabavam não corrigindo os filhos, de modo que eles cresciam dessa forma, se acostumavam e só pioravam. As coisas haviam ficado tão complicadas para Jéssica que a pequena resolveu contar para sua mãe que os demais alunos tiravam sarro dela por causa de seu cabelo. Juliana ficou furiosa e foi à escola para reclamar. Depois de fazer um escândalo, brigando com os alunos, com os pais dos alunos e os funcionários da escola, Juliana decidiu que a partir daquele momento ela cuidaria de sua filha enquanto a mesma estivesse na escola. Infelizmente, Juliana havia sofrido o mesmo bullying quando pequena e por causa disso ela sabia exatamente o que a filha sentia. Ela não queria deixar que a mesma passasse pelos mesmos problemas que ela. No entanto, Jéssica continuou sofrendo no primário no decorrer dos anos, mas a sua mãe estava sempre indo lá, exigindo mudança aos professores e aos pais dos alunos. E assim, a pequena teve alguns períodos de paz e sossego. No fundamental, a menina estava um pouco mais crescida. Infelizmente, ela acabou aceitando o fato de que as pessoas continuavam a tirar sarro dela por conta de seu cabelo e da sua cor. Todavia, ela agiu de maneira diferente. Ao invés de se importar, ela apenas escutava calada, e era assim que ela lidava com a situação. Alguns garotos chegaram a puxar o cabelo dela durante alguns momentos de tumulto na escola, mas ela buscava apenas ignorar. Ela fez algumas amigas que acabavam ajudando a protegê-la dos ataques racistas dos demais alunos, embora ela dissesse que ela não se importava. Ao invés de se importar, Jéssica focava em aprimorar os seus conhecimentos, pois planejava se tornar uma pessoa bem-sucedida no futuro. Os seus pais tentaram colocar ela em uma escola particular, porém, ela recusou. Ela não queria deixar os seus pais em uma situação complicada. Mas isso não impediu que Jéssica se tornasse uma garota inteligente. Ela se formou no 2º grau, sendo a melhor de sua turma. E isso graças ao seu esforço e dedicação. Durante o ensino médio, ela conheceu Kaique, que mais tarde se tornou companheiro da jovem. Kaique também era negro e também sofria com ataques preconceituosos. Mas falavam deles pelas costas, deram vários apelidos para o casal. Kaique queria fazer algo a respeito daquilo, mas Jéssica sempre dizia para ele não fazer nada. Jéssica queria se formar em administração, e ainda antes de terminar o ensino médio, ela prestou um pré-vestibular. A menina passou e foi para a faculdade cursando administração. As coisas lá foram um pouco diferentes para a Jéssica. Dessa vez, em sua sala de aula, haviam bastante negros. Desse modo, ela não teve que sofrer tanto com o racismo. Porém, praticamente todos os dias no transporte público, ela precisava lidar com olhares estranhos em direção a ela.
Juliana e Alexandre se preocupavam com a filha. O pai dela não ficou sabendo do que ocorreu com sua filha em seu período escolar. Isso só foi revelado a ele mais tarde pela própria Juliana. Alexandre ficou furioso quando soube, mesmo fazendo tanto tempo, mas ele sabia que, infelizmente, na região em que eles moravam, existiam muitas pessoas racistas e casos parecidos com aquele. Mas ficou feliz quando soube que isso não abalou a Jéssica. A jovem havia se formado com notas incríveis. Seus pais e também o seu companheiro ficaram muito orgulhosos dela. Além disso, o jovem casal realmente acabou dando certo. Os pais de Jéssica adoravam o jovem e os pais de Kaique também adoravam a Jéssica. Sendo assim, eles se casaram. Depois que Jéssica havia se formado e se casado, ela passou a procurar um emprego na sua área. A jovem mandou currículos para a área de economia e contabilidade. Todavia, era uma área muito disputada na região na qual ela morava. Isso fez com que Jéssica ficasse um pouco frustrada, pois ela havia estudado durante anos uma determinada área e quando chegou a hora de exercer a sua função, ela simplesmente não encontrava nenhuma vaga. Mas o seu pai a acalmou e a ajudou a procurar algumas vagas relevantes. E então, Jéssica foi chamada para realizar uma entrevista em uma empresa de contabilidade. Na verdade, as vagas já estavam todas preenchidas, mas ela conseguiu uma vaga graças às cotas raciais. Jéssica deu o seu melhor, passou na entrevista e começou a trabalhar na empresa. A equipe era muito talentosa e Jéssica estava decidida a dar o seu melhor na empresa. A mulher foi ganhando espaço no trabalho com muita facilidade. Felizmente, ela conseguiu exercer bem a sua função na empresa, e isso era uma ótima notícia. No entanto, existia alguém que não estava gostando nada do progresso da garota, e essa pessoa era o seu próprio chefe. Mesmo ela trazendo resultados incríveis para sua equipe, Rogério, o líder do time, não estava satisfeito com isso. Infelizmente, ele era racista e preconceituoso. E quando ficou sabendo que ela havia conseguido entrar na empresa por causa das cotas raciais, ele só ficou ainda mais furioso. Rogério passava as tarefas mais difíceis para a Jéssica, mesmo ela sendo uma novata. Além disso, ele odiava quando ela tinha alguma dúvida e ia perguntar a ele. O mesmo sempre a respondia com desdém e indiferença. Jéssica não era nada boba. Ela havia convivido com aquilo durante anos, praticamente durante toda a sua vida. Ela sabia exatamente que aquilo era novamente racismo. Por causa disso, Jéssica tentava evitar ao máximo fazer perguntas a ele. Ela só queria trabalhar quieta em seu canto. Porém, às vezes isso era inevitável, pois não havia outra pessoa para tirar as suas dúvidas. Ela chegou a sofrer muito por ser sobrecarregada por várias tarefas difíceis ao mesmo tempo, mas ela sempre entregava todo o trabalho correto e dentro do prazo. Rogério ficava esperando apenas um erro grave por parte dela para que ele a demitisse. Jéssica era muito cuidadosa e dedicada. Já que a mulher não dava brecha para ele chamar a sua atenção e demiti-la, ele resolveu trapacear. Rogério trocou algumas informações de um relatório que Jéssica havia feito. Mas o grande problema é que esse relatório iria para o chefe de Rogério, responsável por todo o setor financeiro da empresa. Quando ele recebeu tal relatório, gerou problemas gravíssimos dentro do setor financeiro da empresa. E então, o chefe de Rogério o chamou e perguntou a ele quem havia feito aquele documento. Infelizmente, o plano de Rogério havia dado certo e Jéssica acabou sendo desligada da empresa. Ela até tentou solicitar uma revisão de seu relatório, porém sem sucesso. Jéssica deixou a empresa de cabeça baixa e bastante triste. Porém, depois de alguns meses, o chefe de Rogério acabou se desligando da empresa, pois ele havia encontrado uma oportunidade melhor. Logo, Rogério se candidatou para a vaga. Por ser um funcionário interno, ele levaria vantagem sobre os participantes externos. E então, ele fez a prova confiante de que aquele cargo seria dele. Afinal, ele já sabia de tudo sobre a empresa, trabalhava por lá há anos. Certamente, ele seria o mais competente. Entretanto, Rogério se surpreendeu quando recebeu a notícia de que ele havia ficado em segundo lugar no processo. Rogério ficou curioso para saber quem era a pessoa que era mais competente que ele para atuar naquele cargo, mas a pessoa ainda não havia sido revelada. Alguns dias após o processo, a diretoria chamou Rogério e os demais funcionários para que todos conhecessem o novo responsável por todo o setor financeiro. Sim, Jéssica era a nova chefe. E quando Rogério olhou para o rosto dela, ele se desesperou e se sentiu incomodado.
Jéssica não se manteve chateada após o seu desligamento. Com a ajuda de sua família e de seu companheiro, ela ergueu a cabeça e afirmou que mudaria o rumo daquela história, e assim foi. A pessoa que Rogério havia desprezado e humilhado e feito de tudo para que saísse daquela empresa, de fato tinha ido embora. Entretanto, ela retornou e como a sua chefe. Você acha que existem muitos outros casos como esses aqui no Brasil? O que devemos fazer para acabar de uma vez por todas com tal preconceito? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.